A graça e a paz de Cristo seja com todos. Queremos dar nossa palavra de gratidão a Deus por nos conceder falar do seu Evangelho, ao pastor Natanael pelo convite e à Primeira Igreja Batista em Jaboatão por nos receber em suas programações. Aproveito também a oportunidade para mandar um forte abraço a todos os irmãos da Igreja Batista Parque Vila Rica, que é a igreja do nosso pastoreio. Queremos nesse instante convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Tiago, o apóstolo, no capítulo 5 e os versos de 7 a 11, onde falaremos a respeito do fundamento da paciência cristã. O texto nos diz: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz já está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe concedeu. Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso para com todos. Amém? Irmãos, nós vemos claramente no texto lido que o apóstolo Tiago conclama os crentes a terem paciência. Essa é a afirmação central e que está presente no decorrer de todo o texto. Paciência, poderíamos dizer, que significa submeter-se sem queixas ou murmurações. Ter paciência quer dizer permanecer firme no lugar, mesmo quando se deseja fugir. Na verdade, além da paciência ser necessária para aspectos abrangentes, aqui Tiago aponta a volta de Cristo como o fundamento para a paciência cristã. Ele procura mudar o foco dos crentes quanto às queixas com os pecadores e também com os irmãos na fé para a espera paciente no Senhor. Em certos momentos em nossas vidas, como por exemplo o momento atual de pandemia, afora várias outras mazelas sociais que convivemos, certamente nosso coração nos conduz a fazer a declaração apocalíptica: Maranata, ora vem Senhor Jesus, visto que aqui nesse mundo está muito difícil viver. Gostaria de fazer 4 observações importantes daquilo que Tiago escreveu para estimular aqueles crentes e nós também a sermos pacientes. A primeira é o limite da paciência cristã, o qual deverá ser exercido até a vinda de Cristo. Sabemos que a vinda do nosso Senhor era uma grande fonte de esperança para os primeiros cristãos. Eles agiam como se a geração deles fosse a última. Evidentemente, os cristãos a quem Tiago se dirigia já estavam impacientes por considerarem que o tempo estava passando. Para nós, então, quase 2000 anos depois, a impressão é que a vinda do Senhor esteja sempre distante e que teremos de conviver com as agruras dessa vida por muito tempo ainda. Por ser assim, acabamos também não fazendo caso do modo santo que devemos viver hoje, até que ele venha, por considerar que sempre teremos tempo para repararmos os nossos erros sem sermos apanhados pelo Senhor. Acontece que o prêmio da soberana vocação esperado deve nos motivar a viver corretamente no presente.
Tiago procurava motivar os crentes a enfrentar com paciência a espera pelo dia do Senhor. E essa paciência precisa durar até a vinda do Senhor, porque esse acontecimento desfará as cadeias das aflições e propiciará grande recompensa. Mas a segunda observação é o motivo para manter-se firme na paciência, que é a volta de Cristo está perto, segundo o verso 8. Tiago cita a realidade próxima da vinda do Senhor como um motivo para os cristãos permanecerem firmes. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. É claro que, por mais que os cristãos do primeiro século tivessem a expectativa de que a vinda do Senhor fosse iminente, e Tiago tenha dito que está próxima, contudo, o Novo Testamento é categórico quanto ao fato de que ninguém sabe o dia e nem a hora em que Cristo virá novamente. Tão secreto é isso que, em realidade, nem o próprio Cristo Jesus se deu a saber. Somente Deus, o Pai. Isso está descrito em Mateus 24:36. Partindo desse fato básico, uma coisa é evidente. As especulações humanas a respeito da segunda vinda não só são inúteis, mas também blasfemas, porque ninguém deve pretender ter um conhecimento que está apenas no domínio de Deus. Uma outra coisa que o Novo Testamento diz a respeito da segunda vinda é que esta será inesperada como um ladrão à noite. Contudo, a vinda do Senhor é certa. E Tiago procura assegurar os crentes que ela está próxima. A afirmação que a vinda do Senhor está próxima significa que não demorará. Sendo assim, os crentes precisam renovar sua confiança. O conselho de Tiago para nós é o mesmo que foi dado a seus leitores no primeiro século. Sede pacientes, fortalecei os vossos corações. A terceira observação que eu gostaria de fazer é a respeito dos exemplos práticos de paciência deixados pelo apóstolo Tiago, sendo eles o do agricultor e o dos profetas, versos 7 e verso 10. Primeiramente, por meio da metáfora do agricultor, ele argumenta que se um agricultor pode esperar pelo fruto com paciência, eles deviam ser capazes de persistir até a vinda do Senhor pacientemente. O lavrador ele espera pacientemente porque o fruto da terra é precioso. A colheita faz a espera valer a pena. Paulo disse lá em Gálatas 6:9 que se não desfalecermos, ao seu tempo colheremos. Tiago retrata os cristãos ou o cristão como um agricultor espiritual, à espera da colheita espiritual. Assim como há estações para o solo, também há estações para a vida espiritual. Eis, portanto, o segredo da paciência. Quando as coisas ficam difíceis, Deus está produzindo uma colheita em nossa vida. Confiemos nisso. Em vez de ficarmos, então, impacientes com os outros, com nós mesmos e até com Deus, devemos nos entregar ao Senhor e esperar que os frutos cresçam. Somos agricultores espirituais à espera da colheita espiritual. Não nos preocupemos. Um dia haverá a colheita. Os cardos e os abrolhos semeados pelo inimigo não poderão sufocar tudo. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la. Filipenses 1:6. O segundo exemplo prático é o dos profetas. Em seu Sermão do Monte, Jesus também usa os profetas como exemplo de vitória sobre a perseguição. Eram homens
sujeitos às mesmas paixões que nós, aos mesmos temores e às mesmas fraquezas. Não eram super-homens. Homens que, mesmo sendo servos de Cristo, ainda assim sofreram. Como disse Paulo, ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, segundo Timóteo 3,12. Contudo, esses homens deram testemunho. É preciso lembrar que nossa paciência em tempos de aflição é um testemunho para os outros ao nosso redor. O importante é que, como agricultor, continuemos trabalhando e, como os profetas, continuemos testemunhando, por mais complicadas que sejam as circunstâncias. A quarta e última observação é a respeito do resultado da paciência, que é felicidade de ter a realidade final exaltada. É o verso 11. Todos nós, quando fazemos o uso devido da paciência, temos a expectativa que ao final sejamos recompensados. Se não for assim, de que valeria ser paciente, não é? Segue-se então o exemplo de Jó, para sabermos se vale a pena ou não. Jó, além de ser um terceiro exemplo de estímulo à paciência, também o é daqueles que colhem os frutos por tê-la mantido. Por isso, dos profetas que sofriam com paciência, Tiago volta-se agora para um homem que tem sido conhecido como o maior exemplo de paciência. A palavra usada para descrever a paciência de Jó é diferente das demais usadas até agora. Ela significa persistência ou tolerância. É difícil encontrar um exemplo maior de sofrimento do que o de Jó. As circunstâncias estavam contra ele, pois perdeu as riquezas e a saúde, perdeu os filhos e a própria esposa opôs-se a ele e sugeriu: amaldiçoa a Deus e morre. Seus amigos, acusadores, também não ajudaram em nada. A paciência singular de Jó podia ser reconhecida na sua determinação em suportar quaisquer que fossem os infortúnios, sem perder a sua fé em Deus. Tiago sabia que o propósito final de Deus sempre é bênção para o homem que suporta com paciência a aflição. Ele diz no verso 11: eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Mas não é possível dar prova de perseverança se não passarmos por turbulações ou tribulações. Não há como aprender a perseverar sem haver algo que requeira perseverança. No caso de Jó, qual foi o fim que o Senhor lhe concedeu? O Senhor revelou-se a ele, cheio de terna misericórdia e compaixão. Jó encontrou-se com Deus de maneira nova e mais profunda. E, depois disso, recebeu grandes bênçãos do Senhor. Irmãos, necessário é que em nossa realidade e nossa época, nós também sejamos aprovados no sofrimento e na paciência. A perseverança e firmeza na paciência tem a garantia do Senhor, não é do homem, é do Senhor, que trará bons frutos, visto que o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo para nos dar o fim que desejamos. Sejamos pacientes e fortaleçamos os nossos corações no Senhor e na força do seu poder. Que Deus muito nos abençoe, que possamos guardar essa palavra nos nossos corações, de modo que ela venha nos fortalecer e nos ajudar a, em todas as circunstâncias da vida, sermos pacientes, estejamos aguardando pacientemente, firmemente a volta do Senhor para restaurar a nossa vida, para restaurar a realidade desse mundo de forma definitiva.
Que Deus continue nos abençoando. Esse é o desejo do nosso coração para a amada igreja, a primeira igreja batista em Jaboatão, na pessoa também do seu pastor, o pastor Natanael Menezes Cruz, e a todos os ouvintes que nos acompanharam e puderam participar desse momento de edificação, de louvor e de adoração ao nosso Deus. Que Deus muito os abençoe. Amém. Fique na paz.